children? We plan. You know how actors are. They're all a bit self-centered. I dreamed someone was raping me. Fine, healthy baby. Here, here. I have a pain. Here. We're your friends, Rosemary. You witches! Go to hell! I'll kill them before I let them touch you. Somebody help me! What have you done to him, you maniac? Olá, queridos amigos amantes da arte. Bem-vindo ao nosso canal Moagem de Letras. Dando continuação às séries de livros de terror, hoje vamos apresentar O Bebê de Rosemary, de Ira Levin. Esse livro foi publicado em 1967 e virou adaptação cinematográfica em 1968. Antes mesmo de ser lançado no mercado, já existiam os produtores hollywoodianos atrás desse livro, porque o Ira Levin ele já escrevia para televisão, teatrólogo, então ele escreveu muito assim, obras para virar adaptação cinematográfica, né? Quer dizer, a linguagem dele aqui é muito para isso. O Bebê de Rosemary aqui é um livro de terror, chama de terror psicológico, né? Há um casal de jovens, que é o Rosemary e o Guy, né? É escrito Guy, mas é Guy. O Guy, ele é um ator que está tentando a vida de cinema, de teatros, né? E não consegue bons papéis não, né? Quer dizer, ele só ganha dinheiro mais em fazendo ponta em filmes televisivos e também em propagandas, né? E propaganda, quando o ator ou a pessoa que está fazendo propaganda não tem nome de peso na praça, o cachê normalmente são baixos. O cachê é muito alto para aqueles atores de sucesso ou personagens da vida cotidiana que fazem muito sucesso. E eles são casados, né? Quer dizer, eles estão, na época, vão se mudar para um apartamento e eles tinham um apartamento num prédio antes que era cobiçado, mas não tinha vaga para eles, né? E eles já tinham até assinado o contrato desse apartamento, que era bom também, já tinha dado até o sinal, quando recebeu o telefonema de uma corretora, né? Dizendo que havia vagado um apartamento no prédio lá que eles queriam, que era o Brandford, que é um prédio de áreas vitoriano, com gárgulas, né? E com história aqui, um prédio muito bonito, enorme, com visão no Central Park, né? Muito cobiçado. E a Rosemary tem um amigo que é um escritor de livros assim de ficção, mais para infanto juvenil, né? Livros que ele nem leva a sério, né? É uma pessoa já de meia idade, que é o confidente dela. Ela fala que conseguiu uma vaga lá no Brandford e esse amigo desaconselha, dizendo que esse prédio tinha um histórico nada aconselhável, né? Quer dizer, tinha um histórico meio sinistro. Por exemplo, desse prédio chegou a um ponto de decadência, ele tinha hospedado no passado, ou mesmo inquilinos, gente famosa, dançarinas, como a Isadora Duncan, né? Que foi uma das fundadoras do balé moderno, e outros personagens, né? Mas dentro de outros, os síndicos, aliás, os condôminos, né? Quer dizer, tinha histórias meio aberrantes. Por exemplo, tinha um casal uma dupla de irmãs, que elas eram canibais, comia crianças, né? Comeram até uma sobrinha, né? Tinha um cara que fazia muita orgia no prédio, tinha outro que fazia seitas demoníacos. Então, e teve suicídios, crimes lá no prédio. Então, o histórico do prédio estava bem ruim, né? Quer dizer, bem pesado. Mas, mesmo assim, o marido Guy fala que ali é só para não se impressionar com as palavras dele, né? Quer dizer, ele tem que acreditar mais na realidade, não e o mundo prossegue. E ele se muda para esse apartamento, um apartamento amplo, bonito, com visões bonitas. E ao lado tem uns vizinhos que tem uns barulhos estranhos à noite e tudo, mas tudo bem. E a Rosemary, enquanto o Guy sai todo dia atrás para fazer as pontas lá nas peças de teatro, fazer o coadjuvante dos filmes,
tentando ganhar vida, crescendo para se tornar um ator de renome, ela conhece uma moça na lavanderia que o nome dela é Terry, né? E a Terry diz que foi acolhida por um casal de vizinhos lá da Rosemary, né? E que criava ela como filho. Ela era uma pessoa que era drogada, pessoa de rua. E ela tinha até um colar com um talismã, né? E se torna amiga. Mas um dia a Rosemary vai fazer compra, quando chega vê aquele ajuntamento na frente do prédio, né? E vê que foi a Terra que se jogou lá de cima, né? Eles ficam ainda se questionando se foi assassinato ou suicídio. E o casal lá de idosos que acolhe a Terra sente aquela comoção e passa a acolher a Rosemary, né? Quer dizer, inclusive a Minnie, tem a Minnie e o Roman, né? Ele dá o colar para a Rosemary, dizendo que vai dar sorte, né? Esse colar tem um cheirozinho meio ruim, né? Quer dizer, é uma planta que dá no pântano, que eles usam em encantamentos e magias, né? E a Rosemary não estava querendo esse colar não, quer dizer, que deu sorte, mas assim, a pessoa suicidou, né? Mas ela disse que o colar era centenário, né? Tinha que ver a história do colar antigo, a sorte, os benefícios que deu para a sorte que trouxe para essas pessoas que usaram no passado, né? E esse casal convida a Rosemary e o Guy para participar das festinhas deles, faz uma recepção, bebida. E o Guy, ele se sente mais assim bem com esse casal do que a própria Rosemary. A Rosemary acha que eles são muito assim intrometidos, né, na vida dela. Onde ela vai, o casal se prontificando, aí já acha assim, quer dizer, já é coisa demais, né? Mas o Guy não, todo dia tá lá. E uma das recepções que eles vão, na hora de ir embora, ela dá um mousse para a Rosemary. E a Rosemary come esse mousse e sente muito cansaço. E aí vai dormir, ela até desmaia, quer dizer, o Guy leva ela para a cama e ela sonha, quer dizer, um pesadelo que está sendo estuprada, né? Por uma entidade que tem um falo enorme, né? E desse estupro está sendo visualizado até por muita gente, inclusive o Papa, né? E quando ela acorda no outro dia, está toda arranhada, tudo, e descobre que, quer dizer, o estupro, pergunta para o Guy o que foi que houve, porque houve uma relação sexual. O Guy disse que foi ele. Ele não conseguiu se conter, ela estava dormindo, achou ela muito bonita. Quer dizer, isso aí hoje é considerado um estupro. Quer dizer, qualquer sexo não consensual, mesmo com sua esposa, é estupro, né? Mas ela ficou com raiva dele, e ele era uma pessoa boa, e terminou perdoando, e ficou por isso. Só que nessa relação ela engravida. E a Minnie, que é a vizinha lá, que é casada com o Roman, os dois, eles se prontificam a cuidar dessa gravidez da Rosemary. Todo dia ela recebe umas beberragens de raízes medicinais, né? Ou supostamente medicinais. E fica acompanhando essa gravidez. Inclusive leva ela para o melhor médico da cidade, quer dizer, o médico mais conceituado, né? Que cobrava muito caro, ele não tinha dinheiro, mas ele consegue com que esse médico faça um tratamento gratuito, né? Porque o Roman, segundo ele, era uma pessoa que vivia de comércio, conhecia o mundo todo, né? E tinha muito ciclo de amizades, e muita gente devia favor a ele, quer dizer, o que ele falava, né? E a gravidez da Rosemary é muito tumultuada. Ela, em vez de engordar como as mulheres, como uma gravidez convencional, ela fazia ela emagrecer, né? Quer dizer, fica definhando. E sentia muitas dores abdominais, cólicas, né? E o médico não passava remédio, ela vivia só nessas beberragens. Ele aconselhava que ela devia continuar nesses remédios naturais, né? Que hoje é considerado até natureba também, né? Que aquelas dores iam passar, né? E a gravidez avança. E o Guy, ele começa a crescer profissionalmente. O primeiro papel que ele pega numa peça de teatro foi porque o protagonista que ia ser, o cara ficou cego da noite para o dia, né? Quer dizer, uma cegueira assim, sem motivo aparente. E o Guy ganhou o papel, né? E um cara jovem, quer dizer, ficar cego, só mesmo um feitiço. Mas o que foi que houve? Esse amigo da Rosemary que aconselhava ela a não ir para o prédio, que era muita amizade, confidente dela, também sofre um acidente e vai internado na UTI e termina morrendo, né? Entra em coma e morre. Assim, uma morte inexplicável. E na morte ele até tinha deixado um livro para ela falando de satanismo. Bom, o fato é que
essa dupla de idosos, com os convidados que iam para lá, eles eram praticantes de satanismo, né? E a Rosemary depois via que até que a própria ascensão do Guy não era uma ascensão normal, né? E esse filme, e ela gravidez, quer dizer, a gravidez avançando, e ela entra em parafuso, né? Quer dizer, em paranoia. Existe também, até o livro é tão bem feito, quer dizer, o terror psicológico, que a gente tem dúvida se a Rosemary está inventando coisas ou se realmente ela está desenvolvendo do ventre dela o filho do diabo, né? Quer dizer, o anticristo. Cristo veio de uma virgem. O anticristo teria que vir de uma mulher não virgem, né? Quer dizer, são coisas bem diferentes. E a gravidez chega ao ponto que do seu tempo certo, a Rosemary tem um filho, né? E fala depois que o filho dela morreu, né? Quer dizer, porque ela perde os sentidos. E ela fica lá no apartamento dela, sendo cuidada por uma enfermeira, né? Alguém também dessa seita. Até que ela ouve um choro de criança, né? E descobre uma passagem secreta lá nesse apartamento dela. Ela dá um remédio lá, cede a essa pessoa que cuidava dela, que na verdade estava fazendo era vigilância. E chega lá no tal menino dela sendo objeto de culto, né? Esse satanismo. O Bebê de Rosemary, o filme, é basicamente muito parecido ao livro, né? Quer dizer, foi publicado um ano depois, ele segue o roteiro fielmente, né? Logo porque o Ira Levin já escreveu pensando em livros. Quase todos pensando em filme, quase todos os livros dele viravam adaptação cinematográfica, né? Ele tinha sido até roteirista também. E foi escolhido o Roman Polanski, que é um diretor, muito famoso, né? Ele já tinha feito uma filme Repulsa ao Sexo na Europa, mas foi o primeiro filme americano dele. Como protagonista foi a Mia Farrow, que era uma atriz que estava em ascensão, era uma atriz conhecida mais de televisão, e o John Cassavetes. John Cassavetes é praticamente o pai do cinema independente americano. De vez em quando ele entrava em conflito com o Roman Polanski, porque Polanski ele é tão perfeccionista, o John Cassavetes fazia muitas improvisações, porque o cinema independente ele dá mais uma margem para você trabalhar mais livremente. Já o cinema comercial, principalmente num diretor perfeccionista, tudo tem que estar no conforme, quer dizer, até um copo que você fosse beber tinha que ter uma determinada altura, né? E eles entravam em polêmica desse filme, né? Mas assim, eram amigos, né? E o filme, assim como o livro, foi um grande sucesso. Inclusive, ele foi até mal falado pela Igreja Católica, né? Quer dizer, ele fala do anticristo, né? Quer dizer, porque o diabo, na verdade, ele queria um vínculo aqui na Terra, né? É como se fosse um portal, quer dizer, o filho do diabo é como se fosse um passaporte para ele penetrar na nossa sociedade, né? O filme, não o livro, O Bebê de Rosemary, foi considerado assim, meio maldito, né? Porque ocorreram muitos incidentes durante a filmagem e posteriormente, né? O produtor, por exemplo, ele adoeceu de cálculos de vesículas, né? Quer dizer, muito sério. Um dos atores sofreu de insuficiência cardíaca. O compositor da trilha sonora sofreu um acidente, igual o personagem que queria fazer com que a Rosemary não fosse para o prédio. Ele foi para o coma e morreu também, quer dizer, um cara até jovem, né? E o próprio diretor, Roman Polanski, um ano depois, a esposa dele foi assassinada pela família Manson, né? Charles Manson. Ela estava grávida, era Sharon Tate, uma mulher muito bonita. Ela foi assassinada com 8 meses de gravidez. Essa seita que assassinou ela era uma seita também demoníaca, né? O nome desse prédio é Branford, foi uma homenagem que o Ira Levin deu ao Bram Stoker, né? Quer dizer, o autor de Drácula, né? Então, o Bram, quer dizer, o início do prédio, né? Esse prédio é o edifício Dakota. Nessa mesma calçada onde a Terry, que é amiga da mulher, da Rosemary suicida, caiu ali, né? Se esborrachou, foi onde o John Lennon foi assassinado. Esse edifício Dakota, o John Lennon, ainda hoje ele mora lá, ele ocupa uma cobertura com 16 quartos, né? Quer dizer, enorme. E ele foi assassinado nesse prédio, quer dizer, até o prédio foi amaldiçoado também. Mas assim, teoricamente, é um prédio muito com áreas vitorianas, com aquelas gárgulas, né? É um prédio muito cobiçado. O valor de um apartamento lá é mais ou menos 10 milhões, né? Quer dizer, então, quer dizer, e porque ele dá uma visão Central Park, é o
não é o edifício maldito, mas assim, muitas coisas ocorrem, fatos inusitados. A própria Yoko Ono diz que às vezes vê o fantasma de John Lennon vagando por lá, né? E esse filme, o livro, ele é terror psicológico que chama, né? Existem duas vertentes principais do terror, o psicológico e o terror físico. O terror físico é esse aqui. Esse terror psicológico, ele é mais insinuando cenas. Ele faz mais a pessoa pensar no que vai acontecer. Porque esse próprio bebê não aparece, mas tem gente que achou que viu ele com chifre, peludo, né? E o terror físico é esse aqui, por exemplo, A Noite dos Mortos-Vivos, que eu vou apresentar, próximo, será objeto da minha próxima apresentação. Aqui não há nada a insinuar, né? Quer dizer, aqui estão os humanoides, né? Comedores de gente, né? Quer dizer, os canibais, né? E a importância desse livro e do filme foi muito grande. Posteriormente vieram outros filmes, que é A Profecia, que também fez muito sucesso, O Exorcista, né? Fez um sucesso muito grande, enorme, maior ainda, né? E o Exorcista eu vou apresentar ele posteriormente e depois o outro, mas a próxima apresentação vai ser A Noite dos Mortos-Vivos. O Ira Levin, ele foi cobrado depois, é uma continuação desse livro. Ele escreveu O Filho do Rosemary, aqui, que é o bebê de Rosemary, aqui é o filho, né? E o filho realmente nasce, né? Quer dizer, que é um rapaz muito simpático, ele é filho humano como o diabo, né? Mas ele é mais humano do que o diabo, né? E é uma história, assim, ó, continuação bem interessante, mas esse período aqui, hoje em dia, digamos, esse terror psicológico não está muito na moda mais não. A moda ultimamente mais é terror físico. O povo não quer mais pensar muito, assim, eles querem ver cenas de sangue, destruição, né? Desde já agradeço a visualização do nosso vídeo, deixe um like, faça sua inscrição e vamos compartilhar muitas jornadas interessantes pela frente.